Aí, pessoal, Gerson da Casa do Arla aqui, mais uma vez, fazendo aqui um podcast com amigos especiais. Rogério Formigoni veio de Lins, Mourão de São Paulo. Estamos aqui juntos com o meu comercial, o Júnior. Falar um pouco de 2024, o que foi 2024 aqui para nós, na Casa do Arla. E a gente vai explanar um pouco de 2025, o que a gente vai ter aí para 2025 de novidades, equipamentos. Então, trouxe pessoas aqui especiais, conhecedor, Rogério Formigoni, Mourão, obrigado pela presença de vocês aqui no nosso podcast da Casa do Arla. Legal, primeiro um prazer estar aqui com vocês, prazer te conhecer, Formigoni. Prazer é todo meu. Já vi suas redes sociais aí, o Flávio e o Gerson eu já conheço. Sim. Queria falar aqui de Barra Velha também, né? Cidade muito bonita, o Gerson e o Flávio estavam me mostrando agora. Que cidade bonita, eu não conhecia pessoalmente, parabéns, cidade muito bonita e bem agradável, parece ser bem acolhedora, assim. Legal, vamos seguir nessa conversa aí. Para mim, pessoal, satisfação estar aqui, principalmente pelo convite aqui da Casa do Arla. A gente vai explanar daquilo que a gente tem muita satisfação em fazer, que é o sistema de pós-tratamento. Então, o Gerson vai passar um pouquinho aí como é que foi o ano de 2024, mas, na minha opinião, um divisor de águas, o ano de 2024. Por quê? Porque entramos no Euro 6 em janeiro de 2023, com todas as novidades do mercado e com pouco conhecimento. E num curto espaço de tempo, contando com a capacidade dos parceiros e a nossa dedicação, a gente vem desvendando aí, criando máquinas, ferramentas e processos que vão otimizar o oficina de vocês. Então, a satisfação está aqui. Obrigado, Formigoni. Isso aí é uma luta que nós temos aí, estamos lutando faz alguns anos, né? Com certeza. E o Euro 6, como ele falou, veio com muitas dificuldades, coloca com bastante coisa nova e largaram no mercado de forma não tão clara. E a gente está correndo atrás e buscando a solução, né? Com equipamento, com treinamento. E 2024 foi realmente para nós, assim, aqui falando da Casa do Arla, foi um ano muito bom para nós. A gente fez muitos amigos e parceiros, né? Muitos clientes, a gente vendeu muita máquina nesse ano. Então a gente tem aí um know-how de venda de equipamento de limpeza de catalisador, né? Bem grande, né? Onde que tu tens o equipamento nosso lá na tua empresa, tu é um parceiro nosso, né? Além de ser cliente, é um parceiro, ele sempre está atualizando o equipamento com a gente, passando os detalhes aonde que precisa ajustes na máquina. Então, aonde que a Casa do Arla RF tem essa união, tá? Não só de cliente, mas sim de parceiro na parte de afinamento de máquinas. Projetos a gente tem aí para o ano de 2025, né, Rogério? Sim. Então, assim, mas falando do equipamento hoje de limpeza de catalisador, o antes da RF lá, da casa da empresa do Rogério Formigoni, não ter a máquina e depois a diferença, Rogério, nessa parte de entrega de serviço para o teu cliente, deu um resultado, deixou isso mais confortável para o teu cliente? Primeiro, eu só estou aqui porque realmente eu acredito no processo e acredito no trabalho da Casa do Arla. Segundo, o que mudou isso na minha empresa, a Formigoni Diesel? O que nós conseguimos otimizar na empresa foi o faturamento e sempre o calo, vamos dizer assim, do sistema SCR foi o catalisador, sempre. Então a gente se deparava com uma situação de diagnóstico e ficava por último avaliar e o que fazer com o catalisador quando ele tinha problema. Na parte de diagnóstico a gente já está dominando essa parte de diagnóstico com equipamentos. E agora, com o processo de limpeza de catalisador e possível troca de cerâmica, se necessário, a gente consegue fechar o cerco. Isso trouxe, vamos dizer, melhor dizendo, para a Formigoni Diesel mais credibilidade, onde o cliente entra na minha empresa e sai com o processo todo completo. Ele não precisa voltar outro dia, ele não precisa ir para outro lugar.
porque a gente consegue fazer o sistema de pós-tratamento por completo, do início ao fim. Faturamento, sim, a gente aumentou aí na casa de 20% a 30% o faturamento. Então isso, para uma empresa, é saúde. Então, volto a dizer, eu estou aqui porque eu acredito, porque eu confio e porque eu tenho equipamento. Eu tenho uma pergunta para ele, ô Gerson, porque ele usou uma palavra que me chamou bastante a atenção. Você disse que 2024 foi um divisor de águas. Sim. Então eu queria saber de você, o que mudou de 2023 para 2024? O que mudou foi a inclusão do Euro 6, né? Com tecnologias que entraram para poder reduzir o nível de NOx. E quais tecnologias são essas? Na parte do sistema de escape, a gente teve a introdução do DPF e do DOC, que são elementos que contribuem para diminuir as emissões. E tudo isso foi novidade para o mercado da linha pesada, né? Então, foi um desafio e está sendo um desafio a gente fazer o diagnóstico e fazer um processo que funcione na remanufatura desses elementos, para que a gente possa trazer para o cliente final uma possível reaproveitamento da peça para evitar troca. Tudo isso é muito caro. Então eu digo que foi um divisor de águas porque a gente teve que correr atrás, a gente teve que estudar, a gente teve que criar maneiras de fazer. Então é um desafio e um divisor mesmo, porque obrigou a gente a se mexer. E com essas parcerias e o trabalho que está sendo feito, está se evoluindo muito. E a gente já está conseguindo realmente diagnosticar e fazer o processo de remanufatura. Muito bem. E o Gerson disse que você é um parceiro, mas você também é um cliente, né? Sim. E você, como cliente da Casa do Arla, queria que você falasse para os possíveis clientes que estão assistindo a gente agora, por que escolher a Casa do Arla? Bom, eu escolhi primeiro, como eu venho da parte técnica, o equipamento tem que funcionar. Então eu tive o privilégio de ter o equipamento, de vê-lo funcionando e realmente dizer que ele é capaz de fazer aquilo que é proposto. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi a parte do Gerson, comercial, a gente é amigo também, mas o que levou realmente o encontro dessa parceria se fechar foi que realmente o equipamento funciona. Então, recomendo o equipamento. Muito bom. E aproveitando que o Flávio está aqui, né? Flávio e Gerson, queria saber de vocês qual que foi o balanço da Casa do Arla em 2024. Como foi o ano para vocês? Mourão, deixa eu falar um pouco aqui. O ano 2024, graças a Deus, foi um ano muito bom, né, Gerson? É hora de se comemorar. Com a ajuda de vocês todos, né? Com a tua divulgação, com o seu Rogério do nosso lado também. A gente tem a agradecer a todos os nossos clientes, parceiros e amigos que estiveram junto, nossos colaboradores que trabalharam junto com a gente, eles são a peça-chave do nosso negócio. E já planejando 2025, com grandes projetos, essas mentes que brilham aqui junto, trabalhando em projetos novos que vão ajudar o mercado. Hoje o mercado precisa de evolução. E hoje a Casa do Arla, o foco da Casa do Arla é RF Treinamentos, o seu Rogério, eles pensam muito em evoluir, em melhorar a remanufatura, o processo do caminhoneiro, do dono de transportadora. Ele precisa disso aí, ele precisa de evolução e a gente está aqui para isso, tá? 2025 a gente está planejando vários treinamentos a nível Brasil, tá? A Casa do Arla vai custear treinamentos para os nossos clientes que já têm máquina, para que a gente reúna no seu estado, na sua região, um treinamento por conta da Casa do Arla. A gente vai chamar a equipe da RF Treinamentos para nos aproximar cada vez mais, falar das evoluções, dos novos equipamentos que estão vindo, falar sobre o sistema de pós-tratamento com as atualizações dele, né? E buscar novos mercados aí que a gente vai aproximar
do nosso negócio, que a gente vai trazer para que o dono da oficina, como o senhor Rogério comentou conosco, que o faturamento dele aumentou 20% e 30%, a oficina do nosso parceiro aumente 20% e 30% também. Tá? Com isso vai ajudar o nosso cliente da oficina e vai facilitar a vida do dono do caminhão, do transportador, do caminhoneiro. Tá bom? O projeto é bem legal, a gente estrategou ele de um jeito que vai ser bom para todo mundo. Claro, a gente vai passar datas, vai estar passando locais que a gente vai estar fazendo, né? Todos vão ganhar. Isso, todos os setores vão ganhar, vai ser bom para todos. Bom. E o seu balanço 2024, seu Gerson? 24 para nós realmente foi um ano assim de subida, né? Foi muito bom, como eu falei, muitos parceiros, amigos, a gente teve grandes venda, né, de equipamento, uma quantidade muito boa, e isso para nós é importante. Criou que mais estabilidade para a empresa ficou mais sólida, não na parte só da tecnologia, né, junto com o Rogério Formigoni, a gente juntou essa força, mas a empresa ela ficou mais forte no segmento, realmente no pós-tratamento, visando outros equipamentos. Então, para 25, além dos cursos que nós vamos disponibilizar aí por regiões onde nós temos nosso equipamento, como o Flávio falou, né, junto com a RF, né, que a gente vai passar isso no decorrer aí dos meses, mas equipamentos novos. A gente está com um equipamento aqui, junto com o Rogério Formigoni, numa bancada para teste de bomba, uma bancada mais, vamos colocar assim, mais técnica, né, Rogério? Sim. Que traga mais eficiência no diagnóstico, né? Esse equipamento aí para fevereiro, acredito eu que a gente já está com ele funcionando e já testado. Nós vamos ter para 25 também a parte de limpeza de DPF a seco, né? Somente o DPF a seco, que ele necessita de um forno e de uma máquina também que passa o ar e a limpeza a seco. Nós vamos ter esse equipamento. E um terceiro equipamento aí que está na linha de projeto, que nós também vamos lançar para 2025. Só que aí vamos esperar um pouquinho mais. Então, assim, para 25 a gente vai ter vários equipamentos aí em teste, né? Com a RF nós vamos ter esses 3 equipamentos, né? A bancada, o forno e a parte da limpeza seco. Lembrando que a limpeza úmida, que é a limpeza com a máquina, que limpa Euro 5 e Euro 6, ela tem sua eficiência, ela vai fazer o seu papel, né? Mas o mercado ele está se moldando, está se adaptando. Então vai ter momentos, né, alguma empresa que vai necessitar ou querer só a limpeza seco. E aí nós vamos ter o equipamento para limpar só o DPF, né? Então são equipamentos para 2025. Tá? Então para 25 a gente tem muita coisa. Falando de 24, voltando, ele foi ótimo. Isso fortaleceu, o 24 fortaleceu a Casa do Ar junto com a RF para novos equipamentos. Então para o ano que vem a gente tem coisas novas e muitas coisas legais aí, né? A parte de curso vai ser muito legal. Rogério Formigoni, Casa do Arla, vai estar em vários estados aí no país, né? Fazendo esse curso. A Casa do Arla veio aqui fechar com o Rogério esses cursos de uma forma que a Casa do Arla vai estar disponibilizando, bancando isso, né? Esses custos para o nosso comprador do nosso equipamento lá na região e juntar mais pessoas lá para fazer esse curso de Euro 5 e Euro 6 com o Rogério. Então, para 2025, muitas coisas, né, Rogério? Sim. Só falando um pouquinho da máquina que que o Gerson acabou de anunciar, a bancada. A ideia dessa bancada é reunir, ao longo desses anos, tudo que eu acho importante no dia a dia de uma oficina. Porque, como eu disse, eu não sou um instrutor, a gente usa o termo um instrutor de escritório. A gente tem uma oficina e a gente aplica aquilo que a gente fala. Então, nos meus treinamentos, eu só coloco e só falo daquilo que eu já fiz e já usei e sei que dá certo. Então, ao longo desses anos, a gente percebeu que dá para agregar em uma bancada várias ou relógios ou suportes que vai otimizar o trabalho do dia a dia. Então, nós não vamos vender o software da máquina. A gente vai ter uma bancada onde o cliente vai ter já o software, o equipamento dele de teste de outras marcas, de várias marcas, e a gente vai migrar esse equipamento para essa bancada. Então ele vai trazer uma visão para o cliente de algo mais robusto, né? Uma bancada, e com o detalhe de ter todos esses periféricos que eu posso dizer
que é importante para uma boa reparação. Então esse é o projeto da bancada de Arlor, né? Então, pessoal, aguardem aí que a gente também está trabalhando duro para esse projeto, né? 2025 vai ser maravilhoso. Isso é perfeito, porque eu vi você num vídeo seu, você lembrando, né, que a Casa do Arlor é um produto brasileiro, é um produto nacional. Exatamente. O pessoal, infelizmente, talvez por não ter a oportunidade de ter conhecido realmente o trabalho, às vezes preferem optar por outras marcas que talvez não se tenha um respaldo, né? Então, hoje, um pouco da experiência que eu tenho, eu dou muito valor para fazer negócio onde você tem respaldo, onde você pode ter acesso à empresa, onde você pode sugerir mudanças, onde você pode ter respostas rápidas, né? Então, o pessoal às vezes compra uma máquina importada e todo esse processo se torna lento quando precisa de uma modificação, né? Então, acho que vale muito a pena a gente acreditar no nosso produto aqui e vale a pena investir nele. Essa é a minha opinião. E vocês acham que é mesmo um diferencial da Casa do Arlor, é isso? O jeito que vocês se comunicam com o cliente? Porque vocês são bem acessíveis, né? Eu percebo isso. O Gerson. Assim, Mourão, tomando essa deixa que puxa bem a minha área comercial, né? Quando eu fecho um negócio com um cliente, eu não fecho só a venda, eu fecho uma parceria. Eu chego a falar em parceria vitalícia, porque a gente vai estar ligado eternamente para esse cara. Até enquanto estiver trabalhando, ele vai estar com a gente aqui. A gente não é só vender, bater nas costas e vai embora, segue. Não, a gente está junto. A gente está vendendo novidades, a gente está tirando dúvidas do cliente. Muito simples, ligou, a gente atende, resolve. Se não resolve na hora, a gente já manda para a parte técnica. Nosso técnico já responde a ele. Quer dizer, esse é o grande diferencial da Casa do Arlor. Ela não só vende, ela não é uma empresa que só fabrica e vende, ela fabrica, vende e mantém o cliente. A gente preza sempre pelo nosso cliente. Hoje é a peça-chave do nosso negócio, é o nosso cliente final. Com respaldo de pessoas de renome hoje no cenário aí. Eu uso muito o nome do seu Rogério, né, porque ele está aqui presente aqui, mas é uma pessoa que tem um nome muito forte a nível Brasil, tá? A não ser que já está passando para fora do Brasil, a gente já sabe. Mas assim, é uma pessoa que a gente pode falar porque ele tem conhecimento de causa. Como ele falou, ele não é só uma empresa de treinamento, ele executa. Tudo que ele faz, ele executa. Quanto às mudanças do Euro 5 para o Euro 6, ele tem conhecimento, ele está do nosso lado. O Gerson estuda muito sobre isso também. Então, a diferença da Casa do Arlor é essa. A gente não só vende, a gente vende e acompanha o nosso cliente. A gente se preocupa com o faturamento dele, a gente está dando ideias para ele, atinge esse mercado, atinge aquele outro. Então, a Casa do Arlor é uma família para o seu cliente. E a parte técnica, né, que isso aí cabe a nós, né, ficar conversando com o cliente e explicando e orientando, né, essa pegada que a gente tem. O Rogério como instrutor, como ele fala, não é de escritório, só de notebook, lá e fazer planilhas, né, de jogar, a gente vai lá e estuda, trabalha. Uma das coisas que eu passo, a linguagem, né, que a gente conversa com o cliente, com esse cliente nosso, quem é? Um mecânico, dono de uma oficina, o dono de uma transportadora, o cara que trabalha numa usina, que é um mecânico. Então a linguagem com ele tem que ser uma linguagem realmente técnica, uma linguagem que a gente se entenda fácil. E a gente tem isso. Isso vem da minha criação, da minha experiência como profissional, empregado, e dali para frente o proprietário, né? E a mesma coisa o Rogério. Então a gente passa a realidade. Então, assim, falando da máquina e falando de outros produtos do mercado, muitas vezes a gente se depara com um produto que vem, ou com histórias que estão vindo em produtos que estão lançando, que a gente coloca em prática e a gente fala assim, isso aqui não funciona. Então não me adianta comprar algo que não funciona para minha oficina, eu também não vou indicar para alguém. Então isso criou o que para a Casa do Arlor? Criou o que? Uma responsabilidade de vender algo que funciona. Então, assim, são coisas que entram no mercado. Vou dar um exemplo. Tem equipamento no mercado, ou uma história que se fala no mercado, que um catalisador, depois de uma limpeza úmida, que é a limpeza com a máquina, que é a limpeza com água, né, com o produto, que nós temos a excelência, né, do produto onde que não contamina a pedra, que não cria problema no SR, no DOC ou no DPF, né, que é o nosso produto e o processo, a parte de secagem desse catalisador. Existe um mito, né? Eu vou colocar dessa forma, um mito, né, Rogério, que ele tem que ir seco para o caminhão. Não é isso. Esse tipo de conversa, de mito, é onde que é esses maus profissionais.
onde que eles acabam vendendo uma ideia torta, né? Algo mentiroso, né, para o mercado. E a gente tem que vir, o quê? Quebrando essas barreiras. Porque lá no passado eu tive um problema lá do que? De provar que o sistema de pós-tratamento, a limpeza do SR, do Euro 5, né, ele era eficaz, ele tinha o seu resultado positivo. E no caminho eu peguei muitas pessoas que eles negavam isso, né? Eles negavam essa condição, essa facilidade, essa possibilidade. Por quê? Duas coisas, ou por falta de conhecimento, né? Por falta de conhecimento, para não falar outra coisa, mas vamos lá, que a gente tentava explicar, mostrar na prática, na técnica da coisa, ele não entendia, ou então por maldade mesmo, querendo somente vender um catalisador novo, onde que o catalisador é muito caro. Então, entre a limpeza e a troca de pedra ou um catalisador zero, a limpeza é o primeiro passo. Não dando certo a limpeza por o catalisador estar quebrado ou porque ele está sem a sua eficiência catalítica, a gente faz a substituição da pedra. Não tendo a pedra para substituir, que hoje a gente tem todas, né? Mas lá no passado, quando não tinha, comprava-se um novo. Beleza, esse era o passo a passo. Né, o passo a passo correto para diminuir esse custo pro caminhoneiro, pro transportador. Então a Casa do Arla levava isso, levava a verdade, né? Então assim, a limpeza dá resultado, sim, desobstrução, descontaminação, ele tem a possibilidade, né? Ah, mas o catalisador, se molhar, não presta, tem que secar antes. Não, isso é um mito, isso é uma mentira, né? A gente tem condições de fazer a limpeza úmida, no caso com água, coloca-se no caminhão e o caminhão próprio ligado vai fazer a secagem desse DPF, desse catalisador, desse DPF, no caso Euro 6 agora, né, o catalisador vai secar. Então assim, o equipamento com a limpeza úmida, ele não danifica o catalisador, o SR ou o DOC ou o DPF. Né? Então a Casa do Arla, além de vender o equipamento, instrui da maneira certa. Né? Porque a gente não só é um vendedor de máquina, a gente é técnico, a gente tem uma oficina. Então a gente passou todas as dificuldades. Né? Então assim, é uma das coisas que hoje a gente vem batalhando, batendo em cima, né? Mostrando que esse equipamento, né? Vamos falar de um outro equipamento, ele é um equipamento que não resolve o que nós precisamos dentro da linha de teste de bomba. Pô, mas é da China, cara, mas isso aqui não te traz, isso aqui não é bom. Então não compre, a gente ajuda o nosso cliente, sabe? Porque a gente já usou aquele, já pediu né, a gente já teve em mãos, então sabe que aquilo não funciona. Então quem ouve o Rogério Formigoni, né, dando uma opinião dele, ou eu, né, o Gerson da Casa do Arla, é porque a gente testou, é porque a gente passou a dificuldade. O atendimento é mesmo pré, o cara comprou e ainda tem um pós. De outras coisas que nem nós vendemos, a gente ajuda, né? A gente fala, olha, esse equipamento não é bom, isso aqui não funciona, isso aqui é uma mentira de mercado, quer dizer, né? Ah, hoje troca de pedra, a gente fala muito barato, tome cuidado, não está funcionando, tem algo sendo feito errado nesse catalisador, né? São os maus profissionais que existem. Então a gente vai estar realmente essa luta constante, diária, né? Mas a Casa do Arla, ela tem esse diferencial junto com a RF, junto com outros parceiros. Não posso esquecer aqui, né? E falar, se eu fosse falar de todos que tem a máquina, são muitos, né? Mas a gente agradece a todos. Mas assim, o Correia Catalisador, ele faz 130 catalisador mês, limpeza. Tá lá, tem 4 máquinas da Casa do Arla. 4 máquinas, ele não tem 4 máquinas para deixar no canto, ele tem porque elas estão sendo utilizadas. 130 catalisador mês ele faz. Então assim, ele tem 130 clientes para falar se deu certo ou errado. Se ele tiver 130, como ele tem 130 catalisadores, se tiver 50% de problema, vamos supor que não deu, ele vai ter 50 clientes batendo na porta. Uma empresa não se sustenta com isso, ela vai dar problema. Ele não vai aguentar. Então se mantém. Não se mantém. Vai ser mal falada, vai ser mal vista. Então, assim, qual o nível de rejeição hoje de um catalisador quando dá problema? 2%. Poxa. Então, o equipamento nosso, da Casa do Arla, tem aí parceiros que tem esse know-how da limpeza, né? E que pode dar essa referência. E a gente passa isso. Quem tem? Lá em Limeira a gente tem a Mercury, que é um posto Bosch BDC. Nós temos o Álvaro lá na região da Bahia, né? Que tem um BDC que é Bosch, tem nosso equipamento. Rogério Formigoni tem nosso equipamento. Então eles não, o Fernando da Turbo Diesel, e outros mais, o Marcon Eletrodiesel lá de Caxias, que é Bosch. São pessoas que têm nosso equipamento e não compraram para ter esse equipamento lá largado.
É para dar uma solução para o cliente dele e ter lucro na empresa. E isso está acontecendo. Então a Casa do Arla trabalha muito claro com isso. A gente não entra no mercado, não entrou no mercado mentindo, enrolando, enganando o cliente, né? Então acho que isso fortalece. E parcerias claras, né? Pessoas que falam a verdade. Rogério Formigoni, nos cursos dele, isso é muito claro. Ele fala o que ele faz, o problema está lá e ele passa. Não é a história que ele ouviu falar. Ele vive mesmo. Vive o dia a dia e nós fazemos a mesma coisa. Tá? Sim. Então isso fortalece o nome Casa do Arla. Parcerias com pessoas que não é de Vale, que o Formigoni hoje tem um nome no mercado que eu digo, ele é um cara, se nós botássemos no patamar de nível, ele é o 10 com 10 estrelinha. Não é porque está aqui, é o cara que mais sabe de sistema de pós-tratamento. É o cara que mais sabe de pós-tratamento. Tá? Então, assim, é um cara que é conhecedor do assunto, ele sabe fazer, ele sabe executar, ele sabe explicar. Então, assim, poxa, ele tem tudo isso. Então, pô, ele fez uma parceria com a Casa do Arla. Por quê? Eu não ia botar o nome dele e jogar, porra, equipamento que não funciona, porra, o cara enrola, o cara não entrega a máquina. A gente tem tudo isso, a gente cuida do passo a passo. Então, o setor comercial faz a parte dele, o setor os nossos aqui parceiros, eles fazem ali a montagem, a coisa. Eu, a parte de entrega, a gente cuida de tudo. É bom você ter tocado nisso aí e aproveitar que temos um cliente aqui na mesa também, além de um parceiro, né? E o pessoal meio que fica com essa dúvida da segurança de comprar, de entrega. Você como cliente tem bastante essa dúvida? O que eu posso dizer? Eu tenho a empresa de treinamento e tenho a Formigoni Diesel, que completou 31 anos, agora em novembro. Eu abri a Formigoni Diesel faz 31 anos. O que a gente está dizendo aqui? A gente está levando uma condição para o proprietário de oficina melhorar o faturamento dele. Em que sentido? Quando a gente não tinha esses processos, quando se deparava com o catalisador, a gente parava ali. E ali a opção que o cliente tinha seria de comprar um catalisador novo. A proposta e o trabalho da Casa do Arla, a proposta da RF Treinamentos é que a gente fortaleça as oficinas financeiramente e uma situação que ele ofereça para o cliente uma situação mais em conta do que ele comprar uma peça nova. Então eu acho que é algo que fica bom para todos, né? Porque a gente sabe também da dificuldade hoje do caminhoneiro. A gente sabe que hoje o caminhoneiro ou uma empresa de transporte passa por bastante para manter a empresa saudável, não é fácil. E vocês visam também isso, a chegar a esse benefício para o cliente final. Exatamente, porque é algo que tem sentido. Por exemplo, a gente está oferecendo uma opção para ele, onde ele vai ter um custo menor. Se ele fizer um trabalho preventivo, então, de limpeza do catalisador, um custo menor ainda, que essa também é uma proposta da máquina, que o cliente ou o frotista pare esse caminhão com X quilômetros e faça uma manutenção preventiva. Isso o correia catalisador faz muito bem. E isso otimiza a limpeza dele mensal. Né? Então ele levanta também essa possibilidade, a gente levanta essa oportunidade, vamos dizer assim. Né? Então acho que tudo isso fecha um cerco que vai ser bom. Todos os campos vão ganhar. Exatamente. E é isso que eu acho que vale a pena, né? Porque todos estão ganhando. A gente não está visando só a minha empresa, não. A gente visa o cliente, traz uma solução para ele. Isso vai fazer com que ele tenha mais fôlego para trabalhar, né? E estrategicamente acho que fica bom para todos, né? Desde que feito da forma correta e desde que diagnosticado da forma correta, todos nós temos a ganhar com isso, né? Desde o cliente final, a empresa e todos, né? Perfeito. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de escutar, ter essa aula, né? De vocês, especialistas. Legal. Quer falar alguma coisa? Não, eu ia comentar, pegar a palavra do seu Rogério ali. Muitos setores hoje, muitos transportadores, muitos frotistas estão acordando para a limpeza do catalisador. Que antes eles só paravam quando o caminhão parava. Quando trancava, obstruía, não vai. Acabou. Ou que o cara estava desligado e a polícia pegou.
Hoje, eles enxergando a forma da limpeza, enxergando o catalisador como um filtro de partículas. Um filtro obstruído na compressão. Eu falando comercialmente, se eu fosse o dono de uma transportadora, eu analisaria esse ponto. O caminhão está andando mais trancado, está consumindo mais óleo diesel, está desgastando precocemente o motor. Então, muitos já compraram essa ideia de fazer a preventiva. Hoje eles estão ganhando a preventiva, porque o caminhão dele vai dar mais média, não vai ter mais tanto problema mecânico com esse caminhão. Caminhão parado é prejuízo, né? Para a oficina, para o dono da máquina é bom, que não vai ter um giro. Para o dono do caminhão é bom, que não vai ter tantos problemas que ocasionam com o catalisador obstruído. Aí a obstrução do catalisador é natural. É imaginar o funcionamento da combustão do nosso óleo diesel, vai travar o catalisador. Então, isso aí hoje, muitas oficinas colocaram na sua rotina de trabalho a limpeza do catalisador no final do processo, após o processo. Fez um motor, vai fazer a limpeza do catalisador no final. Quando faz uma revisão num veículo, troca filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de ar. Por que você não limpa o catalisador? Tu está com um patrimônio ali grande e tu tá, às vezes, querendo economizar numa coisa simples que vai te trazer economia. Tá? Aproveitando a deixa do seu Rogério ali, muito importante ser para o dono do veículo, para o transportador e o dono da oficina botar isso na sua rotina. Fazer a prevenção. A prevenção. A gente tem hoje uma quilometragem recomendável? Ó, então, vamos lá. Como no Euro 5 foi tudo muito novo, jogado nos nossos braços, né? Nem a montadora em si tinha um número para passar para nós, um manual, não existe nada disso, tá? Exatamente. Então não existe nada. No Euro 6 eu creio, pelas conversas que nós estamos tendo com as montadoras, que eles abriram essa porta para nós, a gente está tendo essa condição, porque eles saíram do escritório, vieram para fora para entender o depois, o pós. Depois de um ano, o que estava acontecendo? Então, eles ouviram os reparadores de fora. Casa do Ar Gerson, eu tenho parceiros aqui, né? Empresas que compraram caminhão zero, né? Que já são clientes. E eu fui acompanhando esse número em quilometragem. Quando que o caminhão começou a dar o problema? O primeiro sintoma de problema de um caminhão, que é o consumo. O consumo começou a bater na porta lá com 200 mil quilômetros. 200 mil quilômetros, eu vou falar de um Volvo, um FH. Aumentou a contrapressão no motor, na medição do catalisador. O KPA ficou alto. Quantos mil quilômetros começou isso? Com 200 mil. Então, eu tinha o KPA alto, eu tinha uma obstrução. Isso faz com que? Faz com que o caminhão tenha que acelerar mais, gastar mais diesel, fazer mais força para se locomover. Então, o caminhão que fazia 2,6 numa estrada normal, numa viagem em peso normal, do longo daquela quilometragem para frente, ele começou a diminuir. Ele começou a diminuir 200 metros, 50 metros, 200 metros, assim por diante, caindo essa quilometragem. E isso para um transportador, ao final de um ano, ao final de mês, é muita coisa. Aí o que acontecia? O que o caminhão tem? Pô, o caminhão é novo, 200 mil quilômetros. Então não mexe-se em unidade, o cara sabia que filtro estava trocado, tudo certo. Nós tínhamos o quê? Uma pequena obstrução no catalisador. Nós limpamos esse catalisador, numa preventiva, o caminhão já na primeira viagem voltou a fazer o 2.8 ou 2.6, dependendo do modelo, marca e potência caminhão. Ele voltou a fazer a quilometragem de original, de zero. Então, a quilometragem que a Casa do Ar indica é de 200 mil quilômetros para cima. Que isso dá 1 ano e meio, dependendo da rota que esse caminhão faz, 1 ano e meio, uma limpeza no catalisador. Vamos imaginar que um transportador fique 5 anos com esse caminhão, né, que é uma média, que ele troca para outro, daí vai cair na mão de um segundo proprietário que vai ter que manter essa manutenção. Então, a cada 200 mil, então esse caminhão aí vai fazer 1 milhão de quilômetros, né, no decorrer de anos, com a limpeza, e o catalisador aqui que vai estar sempre revitalizado. Vai diminuir o custo de uma troca futura e a economia de combustível. Aonde que a gente tem alguns parceiros, né, que a gente acabou, hoje não é novidade, para nós que um transportador tem uma oficina mecânica, né, Rogério? Sim. E o transportador, tendo a oficina mecânica, ele comprou nosso equipamento. O transportador aí, esse com 200 caminhão, com 400 caminhão, comprou uma máquina da Casa do Ar, onde que tem os outros equipamentos da Harbert e assim por diante. Tem o mecânico dele, ele comprou equipamento só para fazer o caminhão dele. E aí o relato dele é o seguinte: no decorrer desses meses, a economia que eu tive de combustível pagou a máquina em 4 meses. Já está pagando, então, ele só no que ele teve de economia de combustível, com a frota dele, em 4 meses, ele conseguiu
equivalente ao consumo de combustível, trazer esse retorno a ele. Então a máquina trouxe esse custo que ele tinha maior, reduziu pela limpeza do catalisador. Então, com 200 mil é o ideal. Né? Poderia falar aqui só para vocês, quantos mil quilômetros? 200 mil quilômetros. Por que de 200 mil? Porque a gente fez esse estudo. Nós cuidamos de alguns clientes para entender com quantos mil isso era o bom. É com 100 mil? Não, 100 mil não peguei nenhum caso. A não ser algo que tipo assim, deu um problema numa adoçadora, Sim. deu um problema no Arla de má qualidade, aí danificou com baixa quilometragem. Mas um caminhão que está com diesel em dia, com filtros em dia e com Arla de boa qualidade é 200 mil quilômetros. Perfeito. Bom, eu acho que tem bastante conteúdo aí. Queria primeiro falar que eu conheci, primeira vez havia conhecido vocês lá no Pod Truck, lá em São Paulo, e vir aqui conhecer a estrutura de vocês, tal. Vocês estão de parabéns, né? Conversar mais com vocês, te conhecer também, Formigoni. Parabéns por 2024, que 2025 seja melhor ainda para vocês, né? Para todos nós, né? Por Formigoni também, se Deus quiser. E é isso. Querem mandar mais alguma mensagem aí para a galera? Parabéns pelo Bem Barra Velha podcast, né? Bem Barra Velha é um podcast aqui direcionado a nós, de Barra Velha, a nossa cidade maravilhosa, Barra Velha, onde que eu, o Ismeira, que está aqui aos fundos, que é o nosso cameraman, o nosso parceiro, ele está aqui, auxilia, né, nós aqui nessas gravações, e a gente fala um pouco de Barra Velha, né? E agora no canal da Casa do Arla também, né? E canal Casa do Arla no YouTube, que a gente vai lá, tá sempre levando informação, tudo do Euro 6, Euro 5, vamos ter aí no decorrer do ano 25 novidades, vamos fazer ali uns bate-papo, eu, o Rogério, o nosso amigo lá, o Correia, o nosso amigo Fernando da Turbo Disc, nós vamos unir forças e fazer esse bate-papo. E também vamos trazer aqui pessoas legais, né? Que eu digo legais, pessoas que estão junto conosco, como o Paulo Demarque, que foi lá no Pod Truck ao nosso pedido, conversamos com ele, teve lá batendo papo. Nós também vamos chamá-lo aqui para ele bater. Sensacional, né? O Rogério também conhece, né? Ele é um cara legal, vamos chamar ele para bater papo, para ver aí como é que está essa lado da fiscalização. Celso Corsino, que é o dono da Hybrid, que também lá ele tem aí muito conhecimento na área de pós-tratamento, é o cara que tem os equipamentos de medições, o EcoTorque, equipamentos que já estão no mercado e vão ser necessários daqui para frente, né? Vão ser de suma necessidade, vai estar conosco aqui, né? Então assim, quero que daqui para frente, né, a gente tenha talvez mais essa conexão aí, pessoal, Mourão junto, ficar mais afinado conosco para entender o porquê do sistema de pós-tratamento e a necessidade de ter isso ligado, funcionando, essa usina de tratamento no caminhão. Acho que é isso, né? A gente não pode esquecer da Hybrid, do Celso, porque ele deu um start para tudo isso. O Celso desenvolveu os primeiros equipamentos de teste de bomba. Então, só para entender, oficialmente, esse trabalho que a gente faz, vamos dizer assim, não é reconhecido pela montadora. O trabalho que eu digo assim. Qual bomba hoje, bomba de Arla, que existe uma remanufatura pelo próprio fabricante? Só a Bosch. A Bosch tem o sistema de Arla dela. Ela oferece treinamento, ao qual eu fiz, e ela oferece equipamento. Todos os outros modelos de bomba de Arla no mercado não tem isso. Eles não oferecem nem recuperação e nem equipamento para teste. Então o trabalho da Hybrid inicial, que foi por onde eu me apaixonei por todo esse processo, e a verdade é essa mesmo, que me move tudo isso é por paixão pelo sistema. O Celso, a Hybrid, lançou e criou alternativas de teste para os outros modelos de bomba. Porque o que seria feito de uma maneira reconhecida ou aprovada pela concessionária é você chegar com um caminhão na concessionária, deu problema na bomba, coloca nova. Então, abriu-se uma porta que não existia. Porque hoje, o trabalho que a RF faz, no meu caso, é construir ferramentas para remanufatura de bombas que não tem conceito de reparação pelos fabricantes. Então, no meu caso, a gente desenvolve ferramenta trazendo para essa remanufatura uma qualidade praticamente de nova.
E a gente oferece tudo isso no mercado num custo muito mais interessante para o caminhoneiro do que uma bomba nova. Então é um trabalho de onde a gente não tem espelho, a gente tem que criar, a gente tem que desenvolver, a gente tem que testar. Então, parece fácil isso, parece fácil para depois pessoas aí no mercado dizerem ou comentarem algo que não tem nem noção do que estão falando, sabe? Porque a gente investiu muito conhecimento, muitas noites de estar sonhando com aquilo, de levantar muitas decepções que não deu certo, a gente levantou no outro dia e fez acontecer. Então esse é um trabalho que a RF faz, um trabalho que a Casa do Arlo faz, e as pessoas talvez antes de criticarem ou não acreditarem nesse processo, deveriam experimentar, né? Deveriam experimentar, pelo menos experimente. Transportadora, experimenta fazer a limpeza. Caminhoneiro, experimenta. Não é recomendado pela montadora. Não é, mas a gente está trazendo um benefício financeiro e uma saúde para o seu caminhão. O que você tem a perder com isso? Nada. Só ganhar, né? Então hoje a prova que o processo funciona, tanto das ferramentas, que hoje eu já dei treinamento para muita gente, a gente desenvolveu muita ferramenta, a gente criou ferramentas. Tudo para quê? Para otimizar o trabalho, trazer qualidade, e a gente só coloca isso no mercado depois que a gente aprovou tudo isso. Isso que eu acho que é o diferencial, sabe? Legal. E é legal que, vendo você fala assim, eu sou jornalista, e a gente identifica quando a pessoa fala com o coração, com a intenção, e assim como ele, Brilho no aqui, olho, né? é o brilho no olho, a gente vê que você gosta do que você faz. Exatamente. Parabéns. Acho que isso acaba sendo até um diferencial, né? Sim. Na hora que a gente produz alguma coisa e trabalha com alguma coisa. Parabéns. Eu tô satisfeito. Pode encerrar daquele seu jeito que você encerra todo o seu podcast. Então tá. Agradecendo aqui o Rogério Formigoni, o Júnior, que é meu parceiro e compadre, Mourão, que está aqui conosco, o pessoal aqui, Esmeira, a Larissa, que está aqui atrás, aqui também fazendo as filmagens e fotos. Eu agradeço a vocês e lembrando que a gente está aí para 2025 com muitas coisas que vão acontecer. E espero estar com vocês aqui de novo, trazendo essas novidades, batendo esse papo. E obrigado. Obrigado, Formigoni, obrigado, Mourão, obrigado, Júnior. Obrigado. E mais um podcast Casa do Arla. Boa.